Boa noite, Sandra. Boa noite, professora. Que bom, conseguiu entrar, De manhã estava normal. mas então, eu coloquei lá no Classroom, que eu fiz já com antecedência, toda Eu entro, quinta-feira. Ah, eu entro por lá. pois é, mas enfim, porque da próxima vez sempre me pede que eu coloque o link para vocês ali no Classroom, tá? Que daí não tem problema, né? Aliás, perdão, coloco no grupo do Whats, que ali a gente sempre consegue também. Uhum. Então, meninas, boa semana. Vamos começar aí a nossa formação de hoje, tá? O nosso encontro está bem gostoso, está bem tranquilo, está bem leve. Vou compartilhar aqui os slides com vocês. Então, bom, este é o nosso sexto encontro, partindo ali da contagem do segundo semestre, e desde o início do ano, este é o nosso 17º encontro, tá? Nós vamos trabalhar a temática 5. O Marcos está pedindo para participar, não sei por que que estão pedindo para... Bom, agora deu certo. Deixa eu ver se ele entrou. Não, não conseguiu entrar ainda. Boa noite, Marcos. Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcos. Boa noite. Oi. Bom, então seja bem-vindo, Marcos, ao nosso encontro. Eu estava aqui dando as boas-vindas, tá? Nós vamos trabalhar hoje encontro de planejamento. Este encontro, gente, é para trazer mais algumas ideias, clarear um pouco mais o que vocês têm pensado, tá? Dar algumas sugestões do que fazer com a implementação ferramentas digitais, certinho? Então, seguindo com o nosso encontro. Nossos combinados: participação ativa nas atividades, foco no tema, participação com câmera aberta e gestão do tempo durante a aula. Nós somos em 4, então é mais tranquilo, né? A gente fazer a gestão do tempo. Nossa turma é pequena e nesse sentido é bom, porque daí a gente pode conversar, pode trocar ideias e seguir com o nosso encontro tranquilamente. Nossa agenda de hoje, pessoal: acolhimento 10 minutos, para início de conversa 5 minutos, o E na prática, que eu também chamaria de aprofundamento, tá bem legal, pessoal, bem assim didático, vocês vão gostar bastante. O encontro tá super leve, 10 minutos, e o em ação do PDP, 50 minutos. Nós teremos, a princípio, 50 minutos para vocês realizarem a parte do planejamento, tá? E 5 minutos aí para concluir. Vamos continuar. Objetivos. Nós vamos aprofundar os conhecimentos sobre a referência docente 4, da matriz de referência da resolução 3037/2024, explorar possibilidades práticas para a aplicação da referência 4 e elaborar o plano de desenvolvimento profissional para esta temática, que é a parte do planejamento. Tudo bem até aqui, pessoal? Beleza. Bom, pessoal, eu vou fazer agora algo que a gente, né, que nós, como professores, é muito comum e nós fazemos sempre em nossas aulas, que é a questão da retomada, né? Então, todo encontro a gente retoma, que é importante ressaltar que a formação que nós, né, que nós fazemos, a nossa formação, ela é amparada pela Resolução 3037 de 2024, que trata da avaliação especial de desempenho, onde esta revolução estabelece as matrizes de referência que indicam a prática profissional a ser desempenhada pelos professores em estágio probatório, né, se é de espera de nós enquanto profissionais da educação, enquanto a nossa atuação como docente em sala de aula.
Então, o objeto do nosso estudo, desta temática, é a referência docente 4, utilizar ferramentas educacionais e os programas de educação digital para intensificar as aprendizagens dos estudantes. Então, nós vamos agora para o acolhimento e depois nós vamos nos aprofundarmos em relação a esta referência, tá? Então, gente, no encontro diagnóstico, nós vimos ali um trechinho do desenho dos Jetsons, né? Onde mostra o Elroy, que é um estudante, estuda na escola lá chamada Ursa Maior, e o amigo dele estava usando de forma inadequada um smartwatch, o que seria para nós hoje um relógio inteligente. E nós conversamos bastante na aula passada que nós precisamos, como professores, utilizar essas ferramentas educacionais, né? A gente entende, a gente não as nega. Porém, a gente sabe também que muitas vezes o nosso aluno, por questão de maturidade, por falta de domínio, até ele acaba utilizando principalmente o celular de uma forma inadequada. Ocorre também com alguns, com os computadores, que às vezes a gente propõe para eles alguma atividade e eles acabam entrando em jogos. A maioria dos jogos são bloqueados, mas eles sempre acham um, né, que não é bloqueado para ficar jogando. Então, são os desafios que a gente passa, né, que a gente encontra hoje como professores em sala de aula. É desenvolver no nosso estudante a consciência de utilizar as plataformas dentro do ambiente escolar de forma pedagógica. E quando não for utilizar de forma pedagógica, que não seja utilizada, não é mesmo? Para não ser aí para não virar um instrumento de distração, né? E agora, gente, eu vou passar para vocês um acolhimento que nós vamos para um outro lado, tá? Nós vamos olhar também essa questão de relação à aprendizagem com o estudante sob o olhar do estudante. Este vídeo é um vídeo que o nosso tutor fez. O Toki, ele é o tutor que é responsável pelo repasse, pela produção dos materiais que eu estudo com vocês. Então, ele que faz todo o slide, toda quarta-feira eu converso com ele, né? Tem um repasse nos mesmos moldes. A gente senta, a gente participa, a gente faz o genial. Então, tudo que vocês fazem, eu primeiro faço com o Toki, nesses repasses. E ele fez um vídeo falando um pouco da experiência dele, tá? Então, este vídeo agora, ele vai fazer parte do nosso acolhimento. Vou ver o som se está certinho, pessoal, que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, que é um vídeo bem interessante. Olá pessoal, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou professor da rede, eu me chamo Toki e tenho uma história para contar para vocês, uma experiência da minha vida quando garoto. Eu estudava em uma escola em que durante determinado momento comecei a ter dificuldade com matemática. Isso foi no meu 6º ano. E eu não conseguia, de jeito nenhum, desenvolver a habilidade que o professor queria que eu desenvolvesse. E isso começou a me atrapalhar. Eu tinha excelente rendimento em todos os outros componentes, mas matemática realmente era o meu maior desafio. E o passar do tempo, eu ia tirando notas baixas, 1, 2, 3, e não conseguia obter resultado. Na época, tinha uma prova no final de recuperação que os alunos faziam. Então eu fui colocado para fazer essa prova como última chance minha de passar de ano. E aí eu fui fazer essa prova. E antes de fazer essa prova eu me desesperei. Imagina, eu com 11 anos de idade, desesperado, procurei uma amiga minha da turma, que eu sabia que ela tinha muito conhecimento, era uma excelente aluna e desenvolvia todas as habilidades que o professor queria. E eu pedi a ajuda dela, disse, você pode me ajudar? Eu preciso muito, estou precisando de 10 para passar, e eu não sei o que fazer. E ela pediu para mim, para que eu pudesse ir na casa dela, finais de semana, e eu ia com ela. E cada dia ela sentava comigo e ensinava para mim cada detalhe do componente que eu precisava aprender naquele momento.
E o interessante é que eu fui desenvolvendo. Ela dizia, não, olha, Toki, é desse jeito aqui, olha, faz isso aqui. E eu fui aprendendo. Quando chegou no dia da prova, então eu tirei 7,5. Gente, eu pulei de alegria, porque eu nunca tinha tirado 7,5 na minha vida em matemática. Então, para mim, foi maravilhoso. Porém, quando chegou o resultado do ano, eu fui reprovado naquela disciplina. E aí, por conta disso, a escola tinha uma regra, que a gente era punido se não passasse de ano. Eu era retirado da minha grade de manhã, que era onde estudava todos os alunos dentro da grade e os alunos dito inteligentes, enquanto eu fui escanteado para de tarde. De tarde, gente, eram alunos que não tinham bom rendimento, eram alunos fora da grade, então eu pequenininho no meio de alunos de 14, 15, 16 anos. Passei por bullying na sala, eu fui machucado, eu fui maltratado e me senti tão mal naquele momento que eu resolvi abandonar a escola. E não voltei. O tempo passou e eu estava já nas esquinas das ruas entregando panfletos. Era esse meu futuro, gente. Esse ia ser meu futuro. Porém, eu achava que talvez podia ter mudado alguma coisa na escola. E eu voltei para a escola. Um tempo depois, voltei para uma outra escola. E ali parecia mais humanizado. Parecia que a direção, parecia que os professores se preocupavam mais comigo, mesmo fora da grade. E esse incentivo me ajudou muito. Eu consegui terminar o ensino fundamental, consegui terminar o ensino médio, fiz o vestibular e passei na Universidade Federal. E ao terminar a minha formação na Universidade Federal, 2 meses depois, tinha passado no mestrado numa das mais importantes universidades do país, a Unicamp. E hoje eu estou aqui, gente, como professor. E eu vim aqui fazer aquilo que não fizeram por mim. Então, meu trabalho com meus alunos é muito humanizado. E a recomposição de aprendizagem é um dos pontos que eram fundamentais, que se existisse naquele momento que eu estava naquele momento, teria me ajudado, com certeza, a desenvolver a habilidade que eu precisava e eu não teria repetido. Então, esse momento é bem importante para todos nós professores. Eu acredito muito na educação. Ela me libertou, me tirou da pobreza, mudou a minha vida, me ajudou a ter mais condições de cuidar de mim, da minha família. Por meio dessa experiência, eu quero trazer para vocês, incentivá-los. Busquem ajudar os seus alunos de maneira humanizada, aproximem-se deles, construam relações humanas com eles, que com certeza os estudantes vão se sentir mais seguros com você, vão entender a preocupação que você tem com eles e vão com certeza desenvolver as habilidades que você deseja que eles façam, atingindo os objetivos que você quer com ele, por meio dessa ajuda humana, com amor e com muito carinho com os seus estudantes. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou professor da rede. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de acolhimento e agora eu vou fazer duas perguntas para vocês, tá? Então vamos lá. Se fosse no contexto do seu componente curricular, o que vocês fariam por ele, gente? Rose, Marcos, Sandra, o que vocês fariam por esse estudante? Hoje, né, no contexto do componente, e também no contexto da educação, eu tenho um olhar humanizado. Eu, particularmente, eu acredito, e eu falo isso para meus alunos, eu acredito no potencial, né, deles, e eu tento fazer esse resgate diariamente. Principalmente nós temos, é comum ver os alunos, muitas vezes, em situações, assim, essa questão do bullying também, mas não só na questão do bullying, existe como é que eu posso dizer, professor, uma situação em que eles têm uma autoestima muito baixa, e isso, do nada, desencadeia outros sentimentos, e aquele aluno que num dia ele está vivo, que participa, no outro dia ele quer ficar debruçado na carteira, você tenta tirar algo dele, enfim, hoje aconteceu isso, inclusive, pela manhã, então você tem que ter esse olhar, e com certeza o que eu faria, primeiramente, é ter esse olhar humanizado, porque hoje, eu tenho certeza que vocês também,
Se nós identificamos um pouquinho de vontade por parte do aluno, meu Deus, isso é tudo que nós precisamos. E eu entendo assim, quando é o que mais eu acho, o que eu mais almejo é que nós conseguimos intencionalmente alcançá-los, fazer com que eles entendam o que é necessário, que eles queiram aprender. Então, nesse sentido aí, o aluno ele correu atrás, você falou da recomposição, mas imagine hoje se nós temos essa realidade de um aluno querer. Com certeza eu faria o mesmo, trabalharia essa questão, faria o trabalho humanizado, encontraria sim uma forma de recompor e trazer para o objetivo que é a aprendizagem e tudo mais. Você, Marcos? Olha, professor, o contexto hoje é totalmente diferente, né? Esse aí, a gente percebe que ele tinha dificuldade, muitas das vezes, e às vezes faltou ali algum momento de interação, né, da escola, com ele e tal. Hoje a gente vê o diferente, né? Hoje a gente vê que as políticas educacionais, elas flexibilizaram a um ponto que muitas das vezes o aluno ele passa de ano mesmo sem saber o básico, né? Então, eu acho assim, a questão de humanização, a gente, né, tem conhecimento de tudo isso. Nós somos professores já há algum tempo, acho que a maioria, né, alguns entraram agora, mas não há como não ter humanização dentro de uma sala de aula, né? Haja vista que a nossa formação é uma formação pautada também na humanização, né, questão da psicologia e tudo mais. Mas daí a gente não pode confundir também com essas flexibilizações, né? Porque eu acho que hoje, infelizmente, a gente se frustra nesse contexto, né? Não é a dificuldade do estudante, mas é a flexibilização que foi se dando que acabou gerando essa realidade, essa condição, né? Então é muito perigoso, né, essa questão de humanização, mas que humanização é essa, né? Até que ponto, né? Sei lá, que daí a ciência como que fica também, né? Eu Mas falo essas sempre, questões. perdão, Hã? o sistema, né, Marcos, a gente se esbarra nessa questão do sistema. Então, é claro que é outro contexto mesmo, né? Eu até coloquei isso de uma forma mais superficial. Lá nós temos um momento em que era tudo ou nada. Hoje o nada é tudo. Sim. A gente, bem colocadas as opiniões de vocês, pessoal, e assim, fazem todo sentido, concordo. Graças a Deus, nós estamos num outro contexto, né? Nós superamos esse tipo de escola. E eu não sei, acredito que vocês também, embora eu tenha estudado nesse tipo de escola do Toki, eu tive professores que tinham essa visão humana comigo. Tanto aqui no Paraná, que eu fiz o meu ensino fundamental no. Você gostaria de falar, Marcos? Pode falar. Não, professor, é realmente, porque assim, às vezes fica uma visão de que aquela época era tudo terrível, os professores, né? Mas, assim, existiam exceções, como pode existir hoje, às vezes, algumas exceções, né? Mas não de forma generalizada, né? Tipo, eu estudei, assim, eu não tenho que reclamar naquela época, assim, realmente existia a exigência da nota real, a exigência da falta real, por exemplo, né, a presença ali do aluno, e nem por isso a gente morreu, não era algo desumano, era algo que era pontual, né, era seguir o contexto mesmo, né, escolar. Eu acho que essas regras, né, acho que isso aí não é desumano, por exemplo. E eu entendo perfeitamente o que vocês dizem, porque hoje a situação assim, alguns estudantes eles acabam extrapolando um pouco, né? Essa humanização nossa. Eu vejo que hoje a nossa escola ela é bem humanizada, nós temos esse olhar e é bom porque a gente realmente pauta no ser humano. A Rose comentou, nossa, se eu vejo um aluno com um pouco de vontade, o mínimo de vontade, a gente já busca explorar isso neles. Mas, gente, a nossa escola, naquela época, ela dava conta do contexto da sociedade, né? Ela dava conta do contexto da sociedade. E hoje, nós estamos numa outra sociedade
e eu vejo que a escola ainda não conseguiu se encontrar nesta sociedade atual. Talvez a gente, né, a escola tradicional, mas ela funcionou porque para aquela sociedade ela deu conta. E talvez estas, até jogo essa pergunta para vocês. Vocês acham que a nossa escola dá conta dos anseios da sociedade de hoje? Do que a sociedade pede? Do que ela busca? Que a gente desenvolva esses alunos como cidadão? O que vocês acham? Ah, eu acho assim que é muito relativo, né? Até porque assim a escola não vai conseguir mesmo dar conta, né? A escola é uma das partes, né? Vamos pensar assim, pensando em instituição social, né? Então, se a Uhum. gente querer resolver todos os problemas das instituições, a gente vai se perder, na verdade, né? Porque, por exemplo, se a gente quer tratar a questão da saúde como forma principal, tá tocando a campainha aqui, pessoal. Como forma assim específica da escola, aí a gente perde o pedagógico, né? Então, se a gente for partir para resolver problemas, sei lá, da instituição familiar, também a gente acaba perdendo, porque daí você tem que abraçar todos e todos, e aí a ciência acaba ficando, né? É a questão da função, né? Qual que é a nossa função social? Então, Sim. quando uma instituição ela né, não cumpre sua função social, acaba é, comprometendo a próxima. Então, a principal instituição social hoje é a família está totalmente desestruturada, não cumprindo a sua função social, que é de educar, que é de formar, que é ensinar valores, e isso explode, chega nas nossas mãos, e aí o sistema quer que nós sejamos né, esses professores que são assistencialista, paterno, enfim, né? Nós temos que dar conta, a questão psicológica, emocional, social. Então, por quê? Daí a instituição escola, como o professor Marcos falou, tem que dar conta de uma função social que não é da escola, que é a primeira função, como diz o Durkheim, né? Ela falhou na sua função, e aí outras instituições que vêm acaba sendo prejudicada por conta dessa falha, né? Essa patologia, essa anomalia, né? Enfim, de acordo com os conceitos de Durkheim. Então, é realmente isso. Então, o contexto social, a família patriarcal, os valores, eram outros tempos. A família cumpria, né? Pelo menos que pouco melhor do que hoje a sua função social. E hoje é triste nós olharmos para a família e esses alunos chegam para, né, para o contexto escolar, com todos esses problemas, e nós temos que dar conta disso, e também a nossa função social, que é de ensinar o que é científico. Gente, concordo perfeitamente. Exatamente. A função social, a escola no nosso tempo, ela não era perfeita. Tinha situações como essa que o Toki colocou, de exclusão, mas ela tinha uma função social bem definida. Ela tinha a função social dela. E hoje, nessa avalanche de mudança da sociedade, a escola ainda não conseguiu se encontrar dentro dessa sociedade, porque a função social dela hoje não está. Eu também percebo do mesmo jeito que vocês. Não é culpa da escola, ou talvez, né? Enfim, a gente precisa. Por isso que eu falo, gente, essa formação ela é boa, porque a gente precisa voltar justamente para aquilo que nos cabe. Tem um olhar humanizado, mas aquele olhar humanizado assim, de olhar o aluno que está com aquela dificuldade naquela aprendizagem e proporcionar para ele atividades, formas dele suprir aquela dificuldade. Não, como o Marcos bem colocou, não há, né, assim tá bom, paternalismo, porque como a Rose também colocou, né? Aí a gente não cumpre a nossa função, que é ensiná-los a ter acesso ao conhecimento científico. Então, gente, eu vejo assim que eu acredito que essa parte do acolhimento, ela traz algo assim muito importante para nós, porque e essa questão da recomposição de aprendizagem,
eu vejo aqui um grande ponto da gente resgatar nossa função dentro da escola, sabe? Que é realmente de tratar, de trabalhar com eles o conteúdo científico. Olha, eu te entendo, eu tenho esse olhar, eu te acolho na sua dificuldade pedagógica, e eu, como professor, como é minha função te auxiliar, então eu vou dispor de várias ferramentas para que você possa avançar neste conteúdo que você não sabe. E aí, pessoal, não sei vocês, mas eu vejo que por mais que nós estejamos hoje numa sociedade que é bastante complexa, a gente tem bastante questões, a escola está meio perdida em relação à sua função social, eu vejo que a gente tem um trunfo, que naquele tempo, naquela escola antiga, a gente tinha o professor como referência de saber, o conhecimento, e o livro didático. E hoje nós não temos, nós temos o professor, o livro didático e uma infinita gama de ferramentas educacionais que podem nos auxiliar, sabe? Então, eu vejo assim, esse trabalho com recomposição de aprendizagem, eu vejo um resgate bem claro, assim, sabe? Da nossa função mesmo. Nós vamos parar agora, pessoal, nós vamos resgatar o que a gente precisa, o que vocês precisam aprender, que é o conhecimento mesmo, conhecimento científico, que hoje a gente chama de descritores, né? No nosso tempo lá, quando a gente, esse microfone aqui eu não gosto dele, porque eu fico batendo na mão. No nosso tempo lá era objetivo era objetivos, hoje são os descritores. Vocês concordam? Faz sentido o que eu estou falando para vocês, pessoal? O que vocês acham? Sandra, que está quietinha. Então, faz sentido, gente? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Posso continuar? Faz Alguém sentido. discorda? Nós estamos Não, faz aqui. sentido sim. Faz Oi, sentido Sandra? também, claro. A proposta é boa, professora, mas o início é lá na família mesmo. Por causa que se não começar lá na base, não adianta começar pelo meio, entendeu? Entendo. Então, é por isso que vai ficar sempre enrolando o barbante e nunca vai desenrolar. É isso que acontece. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, então. Vocês não têm nenhum estudante que a família, de uma certa, não é 100%, né? Como as nossas famílias também não eram 100%, mas vocês não têm nenhum estudante que vocês observam o acompanhamento da família? Tem o acompanhamento, sim, mas eles acompanham mais, assim, nas reuniões, né? Nas reuniões. Professora, eu tiro pela minha família, os meus filhos, entendeu? A família hoje ela é muito ocupada. Então, o que acontece com a família? A família, por ela ter os outros, vamos dizer assim, o trabalho. Então, os filhos da gente vai para a escola, o diálogo é pouco, que é isso que acontece com a família, professora. Então, se você dá aquela base ali para o teu filho, qual é a base? A educação de valores, de princípios, né? Então, e você vai ser também o parâmetro para o teu filho. Aquilo que ele vai vendo lá na sua casa é o que ele vai passar por onde ele passar, entendeu? Então, por isso que a gente tem aquelas crianças, alunos, aqueles adolescentes, é um retrato do que ele é em casa, entendeu? E ele vai dar valor no estudo se o pai ou a mãe der valor. Pode até não ser um pai e uma mãe que teve estudo, mas se ele ficar lá ouvindo, menino, você tem que estudar. Menino, você tem que ser alguém na vida, entendeu? Pelo menos isso ele tem que ouvir. E na onde que está o erro do sistema? A partir do momento que ele deixou a escola ser assistencialista. A escola, ela passou a ser assistencialista.
entendeu? Porque eles querem tampar destampa um buraco e tampa outro, destampa um buraco e tampa outro. Um dos é a história de uniforme, material, comida, é o tal do morde e assopra. Agora, sobre o trabalho humanizado, nós, os professores, nós estamos vindo de uma geração que já fazemos um trabalho humanizado, de tanto que viemos de uma geração que o professor Marcos falou, eu reprovei um sexto ano, como o professor falou ali no vídeo dele, só em uma matéria, só de um conteúdo que eu não sabia, e hoje eu sei o conteúdo, porque eu reprovei, porque aquilo marcou. E não fiquei chateada e também não traumatizou coisa nenhuma, não. Pelo contrário, hoje eu sei a expressão do primeiro grau como uma variável. Hoje eu sei e sei até demais. Por quê? Porque reprovei. Entendeu? Mas hoje isso não pode acontecer. Porque se isso acontecer, o pai ou a mãe vai lá e bate no professor. Não, a gente também nem precisa do pai e a mãe bater. O próprio menino bate no professor. Entendeu? Então, nós estamos num sistema assim. Nós estamos, o nosso contexto... Oi, pode terminar. Esse contexto é esse. Diferente, né? Então, e na verdade, Sandra, e aí eu vou trazer mais uma questão para você pensar também, para todos nós pensarmos. Olha só, gente, a gente precisa, gente, e isso a gente faz, tá? Isso a gente faz, porque... Você quer falar alguma coisa, Marcos? Não, professora, não. Acho que Não? estava meio travado aqui para mim, agora que voltou. Ah, tá bom. Então, assim, eu entendo tudo isso, eu também vejo, Sandra, concordo com o que você falou. E, gente, eu tenho certeza que, em meio a esse contexto, toda essa realidade que nós estamos vivendo em sala de aula, a gente sempre entra em sala de aula querendo ensinar, querendo desenvolver uma aula que alcance as necessidades dos nossos estudantes, que promova a aprendizagem aos estudantes, né? Essas questões, elas não envolvem só a nossa atuação em sala de aula, são questões mesmo em termos de sociedade, né? A gente tem vários outros fatores que são externos à escola e que acabam, de uma certa maneira, influenciando, porque nós somos seres humanos, a gente vive em sociedade. E aí, pessoal, uma coisa que eu tenho feito para poder amenizar um pouco essa situação toda que a gente vive na escola, eu tenho feito o seguinte, que eu acho que não é muito diferente do que vocês fazem, não, tá? Então, eu entro na minha sala de aula e penso assim, eu vou lidar com os meus alunos com o olhar de um ser humano para outro ser humano. E eu vou buscar ensinar esses alunos, tentar passar para eles o conhecimento científico. O que eu posso acolher no meu limite, pessoal, eu vou fazer. Até porque a gente não consegue, a gente não tem, e a gente nem tem que estar dando conta de outras demandas, né? A gente tem que focar, que eu tenho certeza, com esse olhar nosso acolhedor olhando assim o sentido, se o aluno não aprendeu, para ele aprender, para ele desenvolver ali as habilidades e competências, focado nisso. E claro, né, nós lidamos com o aluno, vai ter uma hora ou outra que a gente vai ter uma conversa com um, tem uma conversa com o outro, um incentivo aqui. Mas gente, eu procuro assim, fazer o melhor que eu posso com eles em sala, e eu saio da escola sempre, claro, às vezes você fala, nossa, eu poderia ter feito mais, mas a gente sair da escola também com a nossa consciência tranquila, que a gente se preparou, a gente planejou e a gente buscou desenvolver ali, dar mais uma oportunidade para que esses alunos aprendam, que na verdade é o objetivo também da nossa temática, e que na verdade, pessoal, é o objetivo da nossa formação. Porque que toda essa formação ela permeia, né? Em todas as implementações, em todas as referências. É uma atuação diferente em sala de aula. E se vocês pararem para pensar, é uma atuação bem focada mesmo na nossa função social de levar o estudante a aprender.
ser crítico, de analisar, de refletir. E aí, gente, olha só, com toda essa questão que vocês trouxeram, que é muito válida, né? Mais a questão que a gente precisa olhar e desenvolver uma aula que alcance as necessidades de aprendizagem dos nossos estudantes. No contexto, pessoal, das ferramentas e recursos educacionais, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Vocês já ouviram falar em educação personalizada? Sim ou não? Pode subir ali a mãozinha, Sim, se vocês ouviram já. A Roseli já. E você, Sandra? Ou Não, não? Não. não, Você, Marcos? Acho que personalizado é a gente adaptar ali a cada momento, né? Acho que isso é personalizar, não é? Isso. Eu ia fazer uma pergunta assim, Sandra, deixa eu te fazer uma pergunta. Você trata os três alunos seus pais da mesma maneira? não, porque cada um tem sua especificidade. E até E a mesmo a forma. minha sala de aula. Eu tenho sala de aula também. Nenhum é Então, tratado da mesma maneira. e a gente precisa, nossa, agora eu vou mudar meu jeito, ou a sua forma, que, né, por exemplo, você se refere, você conversa com um aluno, alguns você tem que chegar mais perto, outro você só falando ali do quadro. Você acha, você faz isso? Não, até mesmo a diretora, ela estava fazendo uma reunião, ela até comentou assim, sobre a questão da postura em sala de aula, ela até falou assim, gente, a Sandra ela é uma professora que você não vê ela sentada. E eu gostaria que vocês trabalhassem assim. Eu falei, não, eu sento sim. Aí ela falou assim, não, tem um momento que você pode sentar, mas se a gente vai passar na sala dela, é o tempo todo. Eu falei assim, gente, mas quem trabalha em alfabetização, você não senta. Sim. Porque cada E, aluno, Sandra, você tem que fazer sua intervenção o tempo todo. e, Porque e, cada e um é diferente, aprende diferente do outro. isso. E você acha que isso se enquadraria em uma educação personalizada? Com certeza. Isso. Então, pessoal, eu também tenho essa mesma visão, sabe? Eu tenho essa mesma visão e quando eu penso em vocês, em mim, em nós como professores, eu tenho uma, assim, eu sou muito otimista quanto à nossa atuação em sala de aula, tá? Então, olha só, gente. Basicamente, a personalização na educação é uma abordagem pedagógica que foca na adaptação do ensino às necessidades de aprendizado do estudante, privilegiando suas necessidades, interesses e ritmo individual. Desse modo, possibilita um plano de estudo individualizado, um currículo mais flexível, inclusive com o uso de recursos e ferramentas educacionais. Como resultado, estudantes mais motivados, engajados e uma aprendizagem significativa. Quando vocês procuram trazer novas formas de trabalhar o conteúdo, vocês não estão personalizando a aprendizagem? sim, sim. Né? De repente, Professora, aquele aluno, mas esse plano de estudo individualizado é dentro de uma sala de aula. Quantos planos de aula seria necessário? isso, eu vou agora, nós vamos trazer um exemplo que, inclusive, vai ajudar vocês na implementação de vocês, tá? Eu vou trazer dois exemplos. Então, agora, Sandra, muito bom esse teu questionamento. E assim, e eu vou trazer os exemplos, e se ao final de eu explorar esses exemplos você ainda estiver com dúvida, você me pergunta, tá? Então, vamos juntas aí tentar sanar a sua dúvida. Então, gente, e na prática? Olha, a gente falou sobre acolhimento, sobre a questão ali da reprovação, né, de ter olhado o estudante. Olha, Roseli, Marcos e Sandra, veja bem, se você tem um aluno que ele tirou 40 no primeiro trimestre, tá, 30 no primeiro trimestre, 40 no segundo, e no terceiro ele tirou 75, vocês acham, sinceramente, pessoal, aqui não tem certo e errado, aqui a gente está discutindo, tá?
E assim, vocês reprovariam esse aluno? Olha, professor, Professora, aí, Todos podem responder. aham, aí eu teria que analisar vários contextos, né? Claro que hoje eu não posso reprovar, né? Hoje a gente está moldado à questão dos índices, né? Então, hoje você Uhum. deixa de ser o professor e no final, né, a voz é a questão dos índices, né? Mas claro que eu, por exemplo, provavelmente a maioria dos professores, eles vão ver a questão da aprendizagem, né? Agora, por exemplo, qual que foi a realidade do primeiro trimestre desse aluno, né? Do segundo trimestre, do terceiro trimestre? Então, acho que o aprendizado é uma junção, né? Então, por exemplo, se esse aluno ele aprendeu lá no terceiro trimestre, mas no primeiro trimestre ele não aprendeu nada, então ele precisaria aprender, né? Então, se fosse a realidade, né? Agora vamos para a prática. Na prática, aí a gente faz várias recuperações, né? Vai fazendo as recuperações, às vezes até ultrapassa o trimestre, daí você ainda retoma, e depois lá no final ainda tem o se liga, né? Que na verdade, assim, eles pedem N metodologias para o aluno conseguir. Então, eu não sei até que ponto que isso, né, essas adaptações, realmente elas surtem efeitos reais de aprendizagem, né? Eu fico em dúvida, porque a gente acaba se perdendo, né, nessas questões. Concordo. Concordo. Rose, você quer falar? Eu concordo plenamente com o Marcos. Nós ficamos aí presos nessa questão do sistema. É óbvio que nós somos cobrados todos os momentos por conta dessa questão de índices e temos que, né, ser malabaristas em todas essas questões e trazer, e por que não conseguiu atingir, o porquê que tirou 40, o porquê que tirou 45, acaba que vindo sobre nós ainda essa responsabilidade, e então é complicado. Hoje nós estamos vivendo, assim, momentos bem complicados. Então, diante de tudo isso, se a gente conseguir lá, nem que seja no último trimestre, fazer que efetivamente o aluno consiga essa aprendizagem, e, e é claro que hoje nós faríamos isso quantas vezes fosse necessário para recompor, enfim, né? Mas e se fosse fazer da forma como o Marcos colocou, é claro que nós teríamos outras questões para ser analisado, mas hoje nós sabemos que os direcionamentos, os encaminhamentos, não é tão simples a análise, né? Então, é claro que esse aluno, no meu caso, ele passaria sim, porque se ele tirou 75 lá no terceiro trimestre e houve realmente uma aprendizagem ali, então, hoje, não deve ser diferente com vocês. Abre-se o sistema e lá pelo Se Liga você oportuniza novamente, enfim. Então, com certeza esse aluno seria aprovado. E você, Sandra? eu não reprovo aluno. O sistema não vai, dor de cabeça para quem? Para mim? Eu não. Só que daí, assim, o duro, o difícil, eu via como pedagogo. É aquele aluno de evasão. Porque eu via que tinha professores que não conseguiam se encontrar com o aluno. Entendeu? Só que a gente fazia um combinado. Deixa a prova ou com o professor de recurso, se era aluno de recurso, e se ele ia no recurso, né? Ou deixa a prova com o pedagogo. Então, as avaliações, entendeu? Agora, você dizer que aquele aluno aprendeu o conteúdo, não tem como. Agora, se for um aluno presente, que ele se faz presente, aí tudo bem. Aí tem como ser uma recomposição dos conteúdos, né? Aí sim, aquele aluno é presente, ele não aprendeu o conteúdo. Agora, se for um aluno que ele não vai, é aluno de busca ativa, é aluno de indisciplina, aí é um caso que tem que ser tratado com o aluno e com a família. Mas porque o sistema, professora, não há reprova, entendeu? Porque final do ano vai ter o Se Liga. E o Se Liga, ele foi feito para isso, entendeu? Porque a gente ouve do próprio aluno, eu não vou fazer, porque no final do ano eu faço Se Liga. Eles falam para a gente, o aluno, entendeu? O próprio aluno fala.
Não digo aqueles alunos lá do sexto ano, que não tem Perguntam, né? os alunos do sexto ano não têm conhecimento do que é isso, mas o do sétimo daí, no sétimo ano, eles já sabem o que é isso. De ensino É. médio, nem se fala. Do médio, ele não tem, ele não vai para a escola, porque daí ele mesmo responde já na mensagem. Professora, não, pedagoga, não vou. Final do ano eu faço, se liga, fala desse jeito. Aí você, com toda cautela, você fala, você precisa vir, porque são tantos por cento de porcentagem de aprovação, de presença, aí você tem que explicar, né, o que é, explicar o encaminhamento para toda aquela apurrinhação lá de conselho tutelar, aí você explica para ele. E explica para a família também. Só que daí tem famílias que não têm controle também sobre o adolescente, porque dá dó também das famílias, entendeu? Mas sobre a aprendizagem, se for um aluno que se faz presente, aí o professor tem que fazer todo aquele processo, sim, entendeu? Da recomposição. Porque vale a pena, você tem que saber o que está acontecendo com aquele aluno. E às vezes está acontecendo alguma coisa com ele, né? Com o aluno. Mas, como professor, não vale a pena você se desgastar. Faça o que tem que ser feito e não reprova. Não reprova. Na verdade, pessoal, eu vejo assim que vocês têm um olhar bem individualizado mesmo. São várias situações. Tem aluno que eu também concordo, Marcos. Se esse aluno não tem os pré-requisitos, é até melhor ele reter um ano e ele ter a chance de fazer de novo aquele ano, né? Aprender de novo e depois ir para o próximo ano. Aí a Rose também A colocou, escola tem cai, aluno que... professora. Oi? O índice da escola vai para o beleléu. E Não, aquele aluno de sim, isso, mas assim, colocando a visão do Marcos, né? Eu concordo com a visão dele. Só que culturalmente, gente, não é, não sei se vocês percebem, não é só uma questão de agora. O pai sempre resistiu à reprova no nosso país. Há uma cultura contra a reprova dos alunos terrível. E eles tinham que entender que, às vezes, é uma outra oportunidade para você resgatar aquilo que você não aprendeu. Pode falar, Marcos. Então, é bem complexo isso, né? Porque, assim, ultimamente, o sistema educacional, ele está tirando a nossa profissão de ser professor, né? Então, ele está colocando, assim, nós como se fossem executores. Então, nós não podemos ter o olhar crítico de nós que estamos todo dia na sala de aula, de fazer uma análise desse aluno, da aprendizagem dele. Porque uma coisa é o aluno ter dificuldade de aprendizagem. E com certeza nós aqui todos vamos ter um olhar para recuperar esse aluno. Mas o problema é que essa regra, ela virou algo que prejudicou. Então, é igual sempre eu falo, né? Se você vai para o jogo, você já sabe que ganhou, então para que você vai jogar? Né? Então, isso é igual esses dias, né? Esse tempinho, né? Na escola lá do meu filho, a gente foi conversar, e aí eles falaram, mas você não quer que ele tire nota 10? Eu falei assim, não, se ele for nota 7, 6 e 8, a nota tem que ser a que ele tirou, porque ele tem que perceber que ele precisa melhorar mais. Isso aí não é uma punição, é uma realidade, né? Mas aí o que a gente percebe? A gente percebe que todas essas artimanhas que o sistema educacional coloca não é realmente para o aluno aprender. Então, por exemplo, aí coloca o Se Liga no final do ano, fica um mês lá, 20 dias lá no finalzão do ano. Aí tudo junto com os outros alunos. Aí o que se pede? Ah, pode fazer uma atividade diferente, pode fazer, sei lá, um piquenique, pode fazer, sabe? Aí, assim, o conhecimento, que conhecimento que ele recuperou? Eu não sei, sinceramente. Assim, eu acho que eles ficam fazendo os professores de palhaços, na verdade, porque a gente sabe, todos sabem. E aí eles fazem de conta que eles sabem também, sei lá, é uma coisa que vira uma anomia social, né? Vira um Mas tem problema. professores que sabem que o Se Liga tem que abrir e não abre o Se Liga. Uhum, Isso daí. sim. Então, assim, Sabe que tem que Se Liga e não abre o Se Liga. Aí tipo, deixa para a última hora e daí vira aquele bafafá e o aluno... Porque daí o sistema reprova, né? Porque dá reprova. Se ficar sim, aquela nota lá baixa, entendeu? sim. Aí se embola lá com o conselho, o professor sabe como que é o sistema, que o Se Liga é para todos, porque já conhece. Então, assim, é um sistema flexível para o aluno e punitivo para o professor, para o profissional, né? Então, se não acontece as aprovações, o problema é do professor que não criou mil e outras
alternativas para conseguir aprovar. Só que isso vai repercutir na aprendizagem desses alunos, né? Então, como se Sim. diz, nós não vamos resolver isso, mas que a gente sabe que está acontecendo, a gente sabe, né? Então, Sim, isso. concordo com a sua fala, porque você olhou uma questão pontual. A Roseli também colocou uma outra questão, porque tem aluno que a gente sabe, é esforçado, a gente consegue ver ali, né? Não, ele se esforçou, e tem aquele aluno que a gente sabe que ele sempre vai ser aquele aluno mediano, né? Que sempre vai estar ali com as dificuldades dele, mas vai dar conta. E aquilo que a Rose também comentou, do aluno que, perdão, a Sandra como pedagoga, aquele aluno que não vai, que tem que ficar na busca ativa, né? Quer dizer, o aluno nem vai para a escola, né, gente? Então, tudo isso, gente, que vocês colocaram, tudo, se a gente pegar, uma fala complementa a outra. Eu concordo com vocês, concordo, eu passo por isso em sala de aula também. E assim, pessoal, alguém aqui já trabalhou em colégio particular? Alguns de vocês? Já, 6 eu já anos. trabalhei. Eu O não. seu colégio particular tinha recuperação final? Tinha. Tinha recuperação no final do trimestre. Tinha. Ah, mas não tinha, além das recuperações paralelas, não tinha a REC final? A final Não, para aquele aluno que não conseguisse? não, porque daí já era recuperação, né? De cada trimestre ele já recuperava. Porque daí, por exemplo, conteúdos do primeiro trimestre, e às vezes era até bimestre naquela época, era 4, né? Aí Uhum, ele tinha que recuperar lá no final, ficava muito distante também, né? Para retomar uhum. isso. Por Eu ser um trabalhei em uma. número de alunos mais reduzido, professora, já via já antes também aquela dificuldade do aluno, já ia recuperando antes, né? Isso, porque eles têm uma outra. O pai que paga a escola também, a questão da falta, né? Aqui em Foz, gente, Isso, todas as escolas têm recuperação final, sabe? é. E eu não digo que elas têm um modelo pedagógico muito melhor que o nosso. Só que eu vejo que não é só isso que incide na questão da qualidade de ensino. É tudo isso que vocês colocaram, entende, pessoal? A situação é muito complexa, envolve família, envolve políticas públicas, envolve essa série de questões, né? Então, isso aí, gente, esse tema daria uma tese para TCC, para mestrado, para doutorado, pós-doutorado. E assim, vocês sintam-se acolhidos, pessoal, porque amanhã mesmo, 7h30 da manhã, eu estarei em sala de aula. Então, todos esses anseios que vocês passam, eu passo também, tá? Então, assim, eu entendo muito o que vocês estão falando. Então, é o seguinte, dando sequência, tá? E querendo fazer esses alunos aprenderem mesmo, né? E que eles vão passar de ano, mas que eles aprendam. Eu vou seguir aqui agora com 2 exemplos, Sandra, até que ajuda, vai te ajudar, espero eu, a responder aquela pergunta que você fez, professora, e quantos planos de aula, quantas visões eu tenho que ter dentro de uma sala? Então, Rose, Sandra e Marcos, agora nós vamos passar por uma parte onde nós vamos ver, na prática, 2 exemplos, tá? Um utilizando a temática 1, com a utilização apenas de uma ferramenta educacional, e o outro com a temática 2, né, o tema 2, utilizando mais de uma ferramenta educacional, tá? Então, olha só, galera, nós estamos aqui com o Geniali, depois eu quero de novo mostrar para vocês ali as nossas ferramentas da secretaria, tá? Eu respondi para ti, né, Marcos, que a gente não pode usar só o Kahoot, tá? Então, depois Isso. eu quero abordar um pouquinho mais, né, a respeito dessas ferramentas, tá? Então, assim, pessoal, nós sabemos, né, a gente tem essa infinidade aí de todas essas questões que nós estamos inseridos no contexto educacional, e vamos então agora observar aqui algumas possibilidades práticas do uso da ferramenta, tá? Então, vejam bem, eu estou com o Geniali, vou falar o nome bem português mesmo. Então, aqui é o professor Afonso Jurandir, tá?
Então, até eu vou voltar aqui no nosso slide, que eu vou pedir para ter aqui a informação e eu acabei não lendo com vocês. Então, deixa eu voltar aqui para o nosso slide para nós lermos as informações. E eu vou pedir ajuda para vocês aqui para a leitura, tá? Vamos lá. Então, nós tínhamos aqui, né, a nossa fala, né, a questão da abordagem pedagógica, a necessidade do estudante, deste ritmo individual, de um plano de estudo individual, que gerou, inclusive, a dúvida na Sandra. Sandra, ajuda a gente aqui agora, ó, lê esse slide para nós, por gentileza. E na prática, os recursos e ferramentas educacionais digitais fazem parte dessa personalização da aprendizagem, já que permite uma aproximação do contexto do estudante, estimulando a interação, a curiosidade e o desenvolvimento de habilidades. Porém, é importante que, quando utilizá-las, elas também sejam personalizadas de acordo com os objetivos de aprendizagem de uma atividade aplicada ou aula sendo ministrada. Obrigada, Sandra. Então, vamos lá. Seguindo, pessoal. Agora eu vou pedir para o Marcos ler para nós. Utilizando recursos educacionais digitais, o professor Afonso Jurandir, do componente de matemática nono ano, está planejando uma aula de recomposição com seus estudantes e teve a ideia de antes fazer uma escuta ativa com seus estudantes para saber deles como gostariam que a aula fosse, de modo que conseguissem aprender. Ótimo. Essa é uma situação, tá? Agora, nós temos uma outra situação, eu vou pedir para a Rose ler para nós. Utilizando ferramentas educacionais. A professora Maria Joaquina, do componente de Geografia do terceiro ano, ministrou uma aula de recomposição com seus estudantes e percebeu que, mesmo assim, alguns deles não desenvolveram a habilidade esperada. Diante disso, planejou uma atividade que alcance os demais. Então, pessoal, olha só. O professor Afonso Jurandir, né, preparou uma atividade de recomposição e a professora Maria Joaquina fez essa atividade e mesmo assim ela viu que ainda ficaram alunos com defasagem e ela teve que replanejar, tá? Então agora nós vamos para o Geniale para vocês avaliarem aqui, junto comigo, a gente vai dar uma passeada aqui, ver como é que foi a implementação desses dois professores, tá? Então, essa é a sala do professor Afonso Jurandir, tá? Então, ele primeiro fez uma escutativa, acredito que foi um Forms, e ele fez a seguinte pergunta para os seus alunos, né? Como que você gostaria de aprender, de que maneira fosse, que sugestão você me dá de como eu abordar o conteúdo? Então, olha só, nós vamos pegar aqui a resposta do aluno Pedro dele. Vamos, Pedro. Pedro aqui não quer. Ó, o Pedro tá igual na sala ali. Pedro não tá querendo participar da aula. Na prática é Gente, assim, tem às uma. vezes. Os Pedros, às vezes, não querem participar. Ó, agora, apareceu a resposta do Pedro, tá? Então, pessoal, cada aluno fez a sua resposta. A gente vai analisar a do Pedro. Eu não consigo aprender a conta que o professor está ensinando no seu ritmo no quadro. Gostaria que você fosse mais devagar, dividindo por etapas e fizesse de algum jeito que eu não precisasse levantar a mão dizendo que não entendi. Eu tenho medo de me achar em burro na sala. Então, essa aqui foi a resposta do Pedro. E como que o professor daí atuou? O que ele desenvolveu? Olha só, gente. Ele desenvolveu, tá? Com base na sugestão do estudante, o Pedro desenvolveu uma aula com 3 etapas. Primeiro, acolhimento interativo. Segundo, explorando a habilidade para recompor. E terceiro, implementando a tabela dos acertos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantas ferramentas educacionais o professor está utilizando aqui, nesta atividade? Quantas? 2, não é mesmo? Ó, acolhimento interativo
explorando depois a habilidade para recompor e implementando a tabela dos acertos com uma ferramenta digital, uma ferramenta educacional. Vamos ver como é que ele fez. Então, olha só. Etapa 1, acolhimento interativo, ferramenta educacional. Rose, leia para nós, por gentileza. Para iniciar a aula, o professor Afonso Jurandir apresenta aos estudantes os objetivos de aprendizagem da aula e justifica o porquê da aula ser de recomposição, bem como informa as ferramentas educacionais que serão utilizadas durante a aula. Ao iniciar o acolhimento, o professor abre Oi, prof. Tá ótimo. Como que é a Eu pronúncia falo correta? Mentimeter. Eu falo Mentimeter. Mentimeter também. É, bem português. Tá, Mentimeter. Compartilhando um QR Code de acesso para que todos possam interagir com a seguinte pergunta. Resuma em uma palavra sua preocupação com o seguinte tema, expressão algébrica, e o objetivo com isso era identificar quais as preocupações que os estudantes apresentam com respeito ao tema. A partir das respostas, o professor Afonso fez uma breve conversa sobre a importância de desenvolver determinadas habilidades voltadas para o conteúdo. Por fim, ele apresenta a habilidade 015, que seria identificar a expressão algébrica que expressa uma regularidade observada em sequência de números ou figuras padrões. O professor Afonso imprimiu o material para, no caso de alguns, não conseguirem acessar digitalmente. Isso, então, nesse primeiro momento, né, os alunos, ele fez uma pergunta, né, resumir uma palavra, sua preocupação com o seguinte tema, expressão algébrica, e os alunos daí deveriam responder. Aí, gente, segunda parte da aula, explorando a habilidade para recompor. Sandra, leia para nós, por favor. Você está com o som fechado, Sandra. Tá. Agora que o professor Afonso Jurandir apresentou a habilidade que irá trabalhar a recomposição, ele irá explorá-la apresentando alguns exemplos de sequências para a identificação da diferença comum, construção de expressão inicial, ajustes e expressão final, para em seguida praticá-lo com os estudantes, para que todo esse processo seja desenvolvido sem que alguns alunos não tenham medo de perguntar. O professor Afonso desenvolveu um método que utilizará concomitantemente a esse momento. Veremos a seguir. Muito obrigada, Sandra. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como que vocês imaginam o professor Afonso apresentando e explorando este conteúdo? Que ele fez a pergunta anteriormente. Como que ele... O que ele está fazendo agora ali na sala de aula? Hein, pessoal? Ó, porque aqui, deixa eu retornar. Falta no 1. Aqui ele... Isso, ó, vou fazer isso. Ó, aqui ele pede para os alunos responderem. Gente, resume em uma palavra, né? Qual que é a sua preocupação com o seguinte tema? Expressão algébrica. O conteúdo é expressão algébrica, álgebra, né? Aqui ele fez ele fez essa, como eu posso dizer? Ele fez essa sondagem. E agora, gente, ó, que a Sandra leu. Para os alunos falarem. Os alunos ali estavam usando celular, né? Isso, pode ser um tablet, né? Tablet da escola. Pode ser, ou celular, de forma pedagógica. Aí pediu para abrir e perguntou o que era a preocupação dele, a preocupação deles com a palavra expressão algébrica. Aí depois ele... Cadê aquele menino? O Marcos vai saber falar melhor. Então, acho que aí ele está indo do mais simples para o mais complexo, né? Essa questão, né? Perfeito. Expressão inicial, expressão final. Eu também entendo isso. Mas de que maneira, Marcos?
De que Não, maneira? já eu acho que ele está sendo mais simples, porque ele está assim, está esmiuçando, professora, o Mas conteúdo. de que maneira, Sandra? Ó, Mais, então, mais lento, mais passo, sei lá. Ele, na passo a verdade, ele está querendo passo. atingir aquele aluno que falou que não aprendia daquela forma, né? E Ele daí está gera deixando. outro problema, porque daí às vezes os outros, Ó, olha entendeu? essa parte aqui, ó, sem que, ó, para que em seguida praticá-lo com os estudantes, para que todo esse processo seja desenvolvido sem que alguns alunos não tenham medo de perguntar. O ambiente, ele preparou o ambiente. Isso. É, E será que ele não está no quadro agora? Olha, pessoal, essa expressão algébrica, junto com o Educatron, de repente abriu ali um conteúdo nos slides. Vocês não conseguem visualizar isso? Que agora é o momento que ele está dando aula expositiva e dialogada, porque nessa ele é o hora, professor, ele está orientando. o menino que falou que não queria se expor, nessa hora ele vai ter, ele vai conseguir perguntar a dúvida dele, entendeu? Porque todo mundo abriu no QR Code. Isso, o menino falou, daí ele pegou. Aí, agora que o professor Afonso Jurandir apresentou a habilidade que irá trabalhar, ele irá explorá-la, apresentando alguns exemplos de sequências. Então, o que que ele pode fazer isso? Através do Educatron ou no próprio quadro, né? É, É isso que eu gostaria que vocês vissem, gente. Por mais que você utilize as ferramentas educacionais, gente, a atuação dele ali agora é professor. primordial, é ele que está ali ensinando. Olha, pessoal, aqui é expressão assim, expressão assado, é assim, tá? E aí, Sandra, vem a última parte que a Rose vai ler para nós, né? Que é a última parte. Será que, ó, aí ele, olha só, conforme ele está explorando a questão da álgebra, sociologia poderia ser o quê? Algum tema aí de Durkheim ou do Comte, né? Enfim, né, gente, não é minha área, minha área é história, mas, enfim, Revolução Industrial, enfim, A as Rose é relações, né, que de surgiram, e aí ele desenvolve, ó, concomitantemente, tá, um processo em que o aluno não tenha medo de perguntar. E qual processo é este? É esse que a Rose vai ler agora para nós, vai nos auxiliar, ó. Vai lá, Rose, por gentileza. Implementando a tabela dos acertos, ferramenta educacional. O professor Afonso utilizou o Geniali para acompanhar o aprendizado de cada estudante de forma coordenada. Nele, Afonso desenvolveu uma tabela interativa que denominou de tabela de acertos. Nela existem níveis para estudantes marcar. São eles: acertei, não acertei, mas quero tentar novamente. E não acertei, preciso de ajuda. O Geniali fica no projetor ou Educatron para que todos vejam. A cada etapa, o estudante marca um dos seus níveis, enquanto o aluno monitor anota para que o professor seja notificado por ele. Dessa forma, o professor sabe em qual nível cada estudante se encontra. Ai, que legal. Eu achei legal também. Então, olha só, enquanto ele está ali, né, de repente ele pegou o quê, pessoal? 4 questões, 2 questões de álgebra, entende? 3, porque se você passar 10, gente, você não vai conseguir fazer esse trabalho mais individualizado. É igual uma história. Se eu for trabalhar lá, por exemplo, um aluno da manhã trouxe ali, se o aluno não entende neocolonialismo. Então, se ele não entende neocolonialismo, ele precisa de ajuda, o que que eu tenho que fazer com esse aluno? Voltar lá. Ó, pessoal, precisamos trabalhar o conceito de colonização, de grandes navegações. E o que eu achei mais interessante, pessoal, é que, de acordo com a quantidade de alunos que acertaram aquela determinada pergunta ou não, você sabe se é a maioria da turma, se não é a maioria da turma, sabe? Eu vou mostrar para vocês aqui o exemplo do Geniali, ó. Inclusive, no Saiba Mais, ó, vamos lá. Então, eu coloquei aqui, ó, acertei. Aí não acertei, mas quero tentar novamente. Então tá, pessoal. Então vamos lá, façam de novo a conta, né? Aí o outro coloca lá, não acertei, preciso de ajuda. Então o aluno vai colocando, ele não precisa se expor lá e falar, mas ele vai preenchendo esse genial. E ele pode até fazer com o tablet ali do lado, nem precisa pôr no Educatron.
tá? Então, aqui, gente, eu gostei bastante dessa atividade, porque elas são atividades bem práticas, são formas bem lúdicas, para que vocês possam trabalhar com os alunos. E a próxima é melhor ainda, principalmente para o Marcos, para a Rose, que atuam com o ensino médio, tá? Então, agora eu vou passar para a próxima, e aí depois eu vou voltar nas ferramentas ali na nossa página da secretaria, que tem algumas coisinhas que eu quero mostrar para vocês. Então, vamos lá. Então, reiterando, tá, pessoal? Lá no nosso Saiba Mais, tem ali tem um tutorial de como utilizar o Geniário. Eu nunca fiz nada com Geniário em História, mas, assim, até eu vou fazer agora, né? Nós estamos em Semana de Prova Paraná, eu também vou fazer alguma coisa no sentido aí, para fazer trabalhando a recomposição com eles, né? Aqui, gente, nós não vamos focar na opinião dos alunos, tá? Nós vamos pegar aqui e ver o que a professora tem para falar para nós. Olha aí, ó. Relato da professora Joaquina. Eu havia ministrado uma aula com meus estudantes para recompor uma habilidade que constatei que não tinham desenvolvido. A habilidade era H1GE, Geografia, interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços geográficos. Muitos desenvolveram habilidade, porém notei que alguns ainda não tinham domínio. Então, replanejei, buscando adaptar uma atividade às suas necessidades de aprendizagem. Vou mostrar como desenvolvi. Então, agora eu preciso do auxílio de vocês, tá? Vai lá, Rose. Tá, essa parte eu vou falar, cada um vai ler um tópico. Então, gente, a professora organizou a aula seguindo 3 etapas. Primeiro, o acolhimento, assim como o professor Jurandir tinha feito, tá? Segunda fase, segunda etapa, explorou a habilidade para recompor. E o terceiro foi a apresentação da atividade, recurso educacional digital. Pergunta que não quer calar. Quantos recursos educacionais digitais ela utilizou aqui? Pode mostrar com o dedo aí na tela. Quantos? Perfeito. E o Jurandir, quantos ele utilizou? 2. 2, né? Isso, o Mentimeter e depois o Geniário. Fechou. Então, seguindo aqui. Vai lá, Rose foi a última a ler, será a primeira agora. Por gentileza. Etapa 1, acolhimento. Antes de iniciar a implementação da atividade, a professora Maria Joaquina apresenta aos estudantes os objetivos de aprendizagens para esta atividade e justifica o porquê da aula ser uma continuação de recomposição, bem como informa o recurso educacional digital que será utilizado durante a atividade. Ela já avisou previamente que alguns estudantes iriam auxiliá-la na atividade trabalhando em duplas ou trios, estudantes que já desenvolveram a habilidade. Por isso, ela justifica aos estudantes o motivo da mudança do layout da sala de aula para atender a essas necessidades pedagógicas. Em seguida, ela expressa preocupações com os estudantes, fazendo uma breve conversa sobre a importância de desenvolverem determinadas habilidades voltadas para o conteúdo. Por fim, ele apresenta a habilidade H01, que seria interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços geográficos. Obrigada. Agora, a Sandra lê para nós. Vai lá, Sandra. Explorando a habilidade para recompor. Com os grupos formados e distribuídos, saiu. Vai lá. Voltou. Com os grupos formados e distribuídos, conforme o layout da sala, a professora Maria Joaquina retoma alguns exemplos de representações gráficas e cartográficas dos espaços geográficos. Coloca 3 aí que eu leio. Cadê? Muito bem, Sandra. Agora eu pediria para o Marcos, mas tudo bem, Marcos? A Sandra quer ler. Por mim, tudo bem. Uhum. Pode ser lá, então vai Sandra. lá, Sandra. Apresentação Termina da lá, atividade. Sandra. Recurso digital, recurso educacional digital. A professora Maria Joaquina apresenta uma tarefa a ser desenvolvida a partir da aula 24, disponível no recurso educacional digital Enem Paraná. A partir disso, os estudantes que não desenvolveram as habilidades trabalharão juntos com os mais experientes da seguinte forma: assistir videoaula, no papel entregue, fazer anotações nos locais indicados, entendi e não entendi,
Os estudantes mais experientes auxiliam, tirando as dúvidas anotadas. Momento tira dúvida com o professor para os casos de estudantes que tenham dúvidas não resolvidas com o colega, chama o professor. Em todo o processo, a professora Maria Joaquina transita entre o grupo orientando. Você que fez essa atividade, professora? Não, olha só, foi o Toqui, tá? Então, olha só. Gente, aqui tem de novo a cereja do bolo, tá? Na etapa primeira, ali, no acolhimento, ela explica que será uma retomada, que tem alunos que não conseguiram identificar essa habilidade, que é a habilidade de identificar e interpretar diferentes representações gráficas, né? Aí, pessoal, neste segundo momento, o que que ela faz? Com os Atribui grupos formados e distribuídos, ela retoma alguns exemplos de representações gráficas e cartográficas. De que maneira será que ela fez isso? dividindo os grupos, né? Sim, mas de que maneira ela retoma? A mesma pergunta lá do Jurandir. Vocês não acham que ela abre o LCO? Pessoal, olha lá, ó. Então vamos lá, vamos retomar. Isso aqui é o conteúdo tal, e explica e mostra para o aluno, ou então utiliza algum mapa no quadro. Aqui é a ação dela, assim como foi a ação do Jurandir lá, entende? Tá? Aí, ao final, o que que ela faz? O que que ela faz ao final? Ela pede Ela para que os alunos assistam em grupo pediu aula, a videoaula disponível, né? A videoaula 24, disponível no recurso educacional digital Enem Paraná. Aí, no papel, eles vão tem ali os pontos principais, o que ela quer que o aluno entenda. Aí eles vão anotar, entendi, não, entendi. E aí, nesse primeiro momento, os estudantes mais experientes podem tirar as dúvidas dos colegas junto no grupo, ou quando isso não ocorrer, os estudantes pedem ajuda para ela. Então, ela vai estar passando ali pelas salas. Joãozinho, e aí, gente, como é que tá? Ah, prof, ó, eu não tinha entendido, mas o Cleito aqui me ajudou. Ah, tudo bem. A Rose chama. Professora, por favor. Ó, eu já expliquei para o Marcos, mas ele não entendeu. Você pode me ajudar? Ah, Marcos, como é que foi? Ah, professora, eu não entendi aqui. Mapa e cartografia não é a mesma coisa? Gente, eu tenho nem a minha área, tá? Mas eu só sei que cartografia é uma ciência. Sim, é a ciência, Marcos, que desenvolve, né, os mapas, tal, entende? E utilizou apenas um recurso digital, que foi o Enem Paraná. Então, pessoal, assim, ó, eu vi tudo que vocês falaram, né, dos nossos desafios, mas eu achei, assim, esses exemplos muito legais, muito bons da gente trabalhar. Então, assim, é uma formação, vocês veem que realmente ela traz atividades que realmente fazem a diferença na nossa sala. Faz sentido essas atividades? O que que vocês acharam delas, desses exemplos? que legal. De alguma forma a gente já faz elas, né, professora? Porque a gente se reinventa a todo momento, né? Então, Legal. como diz, a gente faz várias coisas e retoma e refaz, né? Então, isso é cotidiano, né? Claro que aqui foi dado um exemplo específico, né? E aqui, E, e, aqui a e gente acaba, como está mais sistematizado, mas é isso que o Marcos falou mesmo. Quantos são os momentos que você tem que se reinventar e tirar uma carta, enfim. E aí, quando coloca-se numa ordem, né, uma forma mais instrumentalizada, vamos dizer assim, fica mais claro aquilo que a gente já faz no dia a dia. Mas para mim, isso. O muito nosso interessante. planejamento vai ser mais ou menos uma assim, professora? Oi? Do nosso planejamento vai ser mais ou menos uma nesse modelo? Vocês estarão livres, Sandra. Se você quiser utilizar como base aqui, bem no finalzinho ali, a Rose falou, é uma atividade que a gente já faz, mas ela também traz assim uma outra sugestão, né, pessoal? Ou até para a gente adaptar aquilo que a gente já faz, não é mesmo? Eu achei duas propostas assim bem leves, bem lúdicas e com intencionalidade pedagógica bem clara. Que vocês acharam? Faz sentido? Vocês concordam? Faz sentido, com Ó, certeza. então agora eu vou abrir aqui para vocês uma outra situação, tá? Uma outra
aba aqui, ó, ferramentas educacionais do Paraná. Então, aqui nós temos as nossas ferramentas educacionais, tá? Aí eu vou clicar em uma aba e vou passar para vocês, e depois eu vou clicar em outra. Cliquei aqui nos aplicativos. Vou passar para vocês de novo, tá? Eu já tinha passado. Ó, então, aqui é a aba dos aplicativos, né? Então, nós temos aqui o Google Sala, o Classroom, que seria o nosso Google Sala de Aula, tá? Que, inclusive, gente, uma cursista da manhã vai usar também o Google Sala de Aula para fazer essa implementação. Ela quer usar duas ferramentas digitais. E aí, gente, eu vou agora clicar. Vamos lá, apresentar outra coisa. Né? Agora eu vou clicar aqui, ó, em recursos educacionais digitais, tá? Trazer mais uma informação para vocês. Ó, então vamos lá. Então aqui nós temos as ferramentas que nós utilizamos. Só que em história e sociologia, nós utilizamos o que aqui, pessoal? O Desafio Paraná, tá? Eu também tenho uma turma de ensino médio, só que eu ainda não conheço o Enem Paraná. Mas vocês viram que trouxeram um exemplo do Enem Paraná, bem prático. E aqui, Marcos, você que é o rapaz do Kahoot, você não pode, não necessariamente você não vai usar o Kahoot, né? Mas eu acredito que você possa usar, Marcos. De repente você usa, sei lá, um Enem Paraná com Kahoot, tá? De repente um Desafio Paraná, apesar que o Desafio Paraná e o Kahoot é a mesma coisa, né? Um é de um jeito, outro é de outro, tá? Mas pelo que eu entendi ali na fala do Toki, você pode usar o Kahoot, mas desde que você use também uma ferramenta da CED, tá? E aqui, ó, mas caso você queira usar uma outra, não está aqui, então está na outra aba. Caso você queira utilizar uma outra ferramenta, tem essas ferramentas aqui, gente, que tem parceria com a CED, tá? Que inclusive a gente também entra com o Google, ó. Então, essas são ferramentas que a gente também tem parceria. O Canva, o ChatGPT, o Gemini, o Geniali, o Mentimeter, o Padlet, o Prezi. Prezi nunca usei, tá? Então, vocês podem escolher uma dessas aqui. E agora, meus queridos, eu vou pedir para vocês fazerem a parte do pré-planejamento, mas eu vou deixar vocês bem à vontade, se vocês quiserem terminar aí na sua hora de atividade, tá? Que o nosso tempo já estourou. E explorar também, se vocês quiserem explorar aqui o Saiba Mais, deixa eu apresentar aqui o Saiba Mais, tá? Porque depois que a gente analisa, ó, esses dois exemplos práticos, a gente vem para o Em Ação. Então, o que que vocês fariam hoje no Em Ação? Responder essas questões ali do planejamento, pensando na implementação de vocês, que é justamente para ir dar um norte, construindo a implementação de vocês aí, né? Que vocês vão construir. E depois aí vem o quê? A questão do Saiba Mais, que eu vou abrir aqui para vocês também, só para dar uma pincelada, ó, que também é um Geniale, tá? Que é justamente para vocês terem uma ideia aí, pessoal, né? Peraí, Saiba Mais Geniale. Aqui, isso, ó. Então, BNCC da computação, eu já tinha mostrado para vocês, né? Gamificação, tutorial para o Geniale, tutorial para o Desafio Paraná. Então, que são, como eu posso dizer, orientações que podem ajudar vocês aí a fazer, a implementar, a utilizar essas ferramentas. Bem como a Roseli falou, o Marcos falou, a Sandra também. Eu confio em vocês, eu sei que vocês já utilizam, tá? Esse trabalho em sala de aula. E aí, pessoal, eu acredito também que vocês darão um show, farão uma implementação com bastante intencionalidade pedagógica. Aqui, Rose, ó, tem do Mentimeter, eu fiz, Rose, junto com os alunos, eu entrei com o Google e eu fiz no início do ano, que os alunos não gostam muito de Brasil República, e eu fui fazendo com eles um mapa mental no Educatron. Aí eu fui orientando, sabe? Tá, pessoal, ó, vamos lá. O que que aconteceu? Quando que ocorreu a proclamação da República?
Que dia, gente? Que é feriado? Vamos lá, 15 de novembro. Aí colocava lá no mapa. Aí puxava. Você vai clicando, ele vai puxando os raminhos, sabe? Daí você vai mudando a cor. Então, aqui tem bastante sugestões para vocês, meus queridos, tá? E a gente vai se falando no WhatsApp também. Perfeito. Pessoal, são 7h35, não quero mais segurar vocês aqui, porém eu vou ficar. Quem quiser sair já está aí com a sua presença, tá? Com a sua participação, 10 aqui no encontro. E quem quiser ficar, eu fico aqui até as 19h50 para tirar alguma dúvida. Vou tirar uma dúvida, prof. Pode tirar. E quem já está tudo ok, meus queridos, já, se vocês quiserem sair, tá bom? Então, ó, boa semana. Me procurem no WhatsApp. Semana que vem, então, a gente não tem encontro, mas aí a gente vai conversar para quem, se eu puder assistir a formação de vocês, a implementação, ou fazer o feedback, tá bom? Então, boa semana, tá? Tchau, tchau, Beleza, tchauzinho. tchau para Tchau, todos. Marcos. Tchau, Tchau. Tchau, Marcos. Roseli. Tchau, prof. Tchau, gente. Boa semana. Fala, Sandra. Prof, Sou todo ouvido. ó, como que eu vou fazer essa implementação? Eu faço com um componente curricular, porque eu só medio. Quando eles Sim. levam para o laboratório, por exemplo, matemática usa o Matific, inglês usa o inglês TIM, Renato. o Aham. redação usa o Redação Paraná. Só que daí na hora que a gente vai lá para o laboratório, eu só medio lá eles executando. Aí eu faço a implementação trabalhando ali com eles mediando, ou eu preparo uma atividade? Então, ó, você, como é um caso atípico, eu vou anotar, só para você ter uma ideia, eu anoto tudo, porque e eu vou perguntar para a tutora amanhã, sem falta, que agora ela, né, já, que é a minha tutora antes do Toqui. Eu já tinha conversado com a professora de matemática já. Eu vou falar com a Josimar, eu acredito que você já andou, já conversou com ela, tá? Então, Sandra, vou anotar aqui, tá? Sua dúvida, ou você cria uma atividade ou você auxilia, é isso? Não, ou eu faço a implementação auxiliando Isso. eles, ou eu preparo uma atividade. Só que daí eles vão ter que sair de sala, né, professora? Aham. Ou E prepara esse, uma esse não é, atividade. e esse não é o meu trabalho, Lembrando, sim, não é a tua função. E você também tem acesso às plataformas para você preparar? não. É, entendi. Não Então tenho. eu acho assim, ó, o mais Pensado, correto, eu ia o usar, mais eu ia fazer a gravação no dia que eles fossem para o Matific, que é a que eu acho melhorzinho, professora, porque o de inglês, eles não respeitam muito. aham. A de redação e leitura é um caos. Misericórdia, só Jesus na causa. E a gente agora está preparando um poema lá e já é o terceiro professor. Terceira troca Tá. de professor. Aí a de matemática, eu conversei com ela e já havia conversado com os alunos já. Eu falei, olha, nós vamos fazer uma gravação, né? Aquela de 15 minutos, e vai estar todos os alunos juntos, e daí vocês vão tentar sentar com o computador pertinho um do outro. E nós estamos em frações. Uhum. Já mudou o conteúdo já. Aí eles falaram, ai, que legal, agora nós vamos participar, os outros dois, né? Ai, que legal. Então, daí são essas as plataformas. Eu penso que seria essa, porque até a Márcia, ela comentou, que a chefe do PAE, né? Ela falou assim, porque eu havia falado para ela sobre um conteúdo lá. Ela falou, Sandra, você não prepara conteúdo, você é mediadora. Outro É isso que dia, eu penso. é, Eu acho que o mais correto, o mais coerente, Sandra, seria você mediar, que essa é a é, sua função, né? Então, eu falo amanhã com a nessa Jo e professora, te eu dou a resposta. não vou, eles não precisam falar o nome nem nada, eu só vou deixar lá o celular gravando, né?
o trabalho. Isso. Não precisa se apresentar nem nada, não, né? Na verdade, você pode fazer aquela orientação, né? Olha, pessoal, boa tarde. O Ah, professor aqui vai pode. mediar vocês, nós vamos retomar. Vai ser alguma. Só que lembrando que a professora está retomando, é uma atividade de recomposição de aprendizagem, você tem que mediar uma atividade de recomposição de, de aprendizagem, Tá, eu vou conversar com ela, então. Vou ver. tá? Porque os quizzes que estão lá fechou. Mas eu posso ver com ela também, se ela pode preparar uma de Isso. recomposição, né? Eu Você vejo com ela. trabalha em parceria com ela, Tá, tudo bem, então. Era tá? essa Mas a eu dúvida. converso amanhã com a Ju e eu tenho certeza também que ela vai por esse mesmo caminho, tá? Tá, tá bom, obrigada, tá, professora? De nada, Sandra. Espero que eu tenha ajudado, tá? A gente está aí no WhatsApp, tem Tá hora que tudo eu estou em ótimo. aula. Não, isso tá. Quinta-feira eu demorei para responder, mas quinta-feira é o dia que eu mais tenho aula. Mas a gente Não, vai se falando, tá joia. Obrigada, professora. tá? Boa semana e amanhã eu te mando o recado no WhatsApp. Se eu não falar com ela, no mais tardar quarta-feira, tá bom? Porque amanhã eu também tenho aula. Tá, fica à vontade, obrigada. Tá. Um Tchau, boa abraço, tá? noite. Boa semana. Boa Obrigada. noite.